Olá! Esse vídeo tem como propósito auxiliar alguns professores na criação de formulários via Google Classroom para as suas atividades. Então, o que o professor deve fazer? Bom, primeiro, ele tem que entrar no Google Classroom, na sua sala que deseja colocar atividade. Então, aqui como exemplo, tem o terceiro G de Biologia. Clica na matéria e vai clicar em Atividades, para inserir uma atividade. Clique em Criar atividade. Depois de clicar em atividade, é importante dar um título para essa atividade. Eu vou colocar um título fictício, Prova de Biologia. É importante colocar também algumas instruções para o estudante realizar essa prova. Eu geralmente faço uma prova prévia no documento do Word para saber mais ou menos o que eu quero oferecer aí para o estudante. Então, é só eu coloco geralmente as instruções da prova. Então, vou copiar aqui as instruções da prova e vou colocar aqui no Google Classroom com as instruções. Então, vejam minhas instruções. O título é Prova de Biologia. Instruções. Assista a aula de Biologia do Centro de Mídias, exibido no dia 1º. O link do vídeo está anexado abaixo. Em seguida, responda a prova de Biologia no link de formulário. Bons estudos! Bom, então o que fazer? É importante também colocar as informações adicionais sobre essa atividade no lado direito. Então, para quais turmas? Se essa atividade for para mais de uma turma, é só clicar no botão aqui de acesso e selecionar outras turmas. Aqui no exemplo, eu só vou deixar uma turma, que é o terceiro G. Tem que colocar a pontuação, eu vou colocar que essa atividade ela vale 10 pontos. Vou colocar uma data de entrega aí fictícia, tá? Coloquei uma data de entrega. E eu vou colocar dentro do tópico do primeiro bimestre, que foi como eu organizei. Bom, nas minhas instruções fala o seguinte, que para o estudante responder o formulário, antes ele tem que assistir o vídeo da aula do Centro de Mídias que é anexado abaixo. Então, é essa aula aqui que eu quero que os estudantes assistam antes de realizar o formulário. Então, é apenas copio o link, e vou colocar aqui, ó, adicionar, e aí aqui é onde tem a parte de YouTube. Coloco adicionar YouTube e coloco o link aqui, tá? No pesquisar vídeo, tanto aqui quanto aqui dá certo. Coloco, pesquisar, vai aparecer o vídeo, eu clico no vídeo e depois eu clico em adicionar. Por quê? Porque eu quero que os estudantes, eles primeiro assistam o vídeo antes de responder o formulário, tá? Depois, eu quero fazer o formulário. O formulário, ele não está pronto, então não tem como adicionar ele. Eu tenho que criar o formulário. Então, eu clico em criar e procuro formulários. Pronto, ele está criando o formulário. Perceba que ele já abre a tela para a criação do formulário. Eu, geralmente, para facilitar, eu faço a atividade antes no Word, com as informações que eu quero para o estudante, eu já coloco tudo no Word para depois só copiar e colar lá no formulário. Bom, o título da minha atividade vai ser Prova de Biologia. Esse vai ser o título do meu formulário. Prova de Biologia. Bem, é interessante que a primeira questão do formulário seja o nome ou a turma do estudante. Eu geralmente coloco a turma. Qual a sua turma? Isso é importante se o formulário ele for destinado para mais uma turma. Então, eu coloco aqui questão de múltipla escolha e eu pergunto qual é a turma do estudante. Se ele é do terceiro A, se ele é do terceiro B, se ele é do terceiro C, tá? É só dar um Enter para criar novas turmas. Ou se ele é do terceiro G, tá? Vamos supor que são as salas que eu dou aula. Ótimo, então a primeira coisa que eu perguntei é a turma. Essa pergunta para mim é importante, então eu venho na parte de baixo e coloco ela como obrigatória. Então, eu vou assinalar aqui que ela é obrigatória. Se eu quiser colocar mais uma questão, eu venho no botão de mais, adicionar pergunta e clico. E eu vou colocar agora a questão, qual o seu nome completo? Nome
completo. Certo? Aqui, eu não vou mais colocar múltipla escolha. É uma pergunta para que o estudante descreva. Então, como ele vai descrever, eu vou colocar em resposta curta, ou seja, que ele pode escrever, tá? Também é importante, então, para mim, essa questão, ela é obrigatória. Vou inserir mais uma pergunta. Agora, eu vou colocar as perguntas da minha prova. Como aqui é apenas uma demonstração, eu vou colocar 2 perguntas de múltipla escolha. Por quê? Porque eu quero que o próprio formulário corrija essas questões para mim. Então, eu já escrevi previamente essas questões no Word. A minha prova, eu quero que ela vale 10 pontos. Então, eu coloquei uma questão aqui, ó. Então, eu simplesmente copio essa questão. Coloco ela aqui como a questão número 1, qual o ramo de estudo da biologia, e posso colocar também as alternativas. Coloquei ela como múltipla escolha. Muito bem. Vou colocar essa questão para mim como obrigatória. E vou colocar mais a outra questão que eu fiz. Qual a unidade básica da vida? Eu vou colocar ela também como múltipla escolha. Coloco as alternativas aqui. Muito bem. Bom, se eu quiser colocar uma imagem dentro dessas questões, eu também posso, tá? Então, como que eu coloco imagem? É só clicar nesse botãozinho aqui, de imagem, e procurar alguma imagem aí que esteja no computador, tá? Eu posso procurar ela no computador, ou posso procurar uma imagem na internet, tá? Mas eu não vou colocar imagem, não. Coloquei 2 questões. Essas são as 2 questões da minha prova. E eu quero que o Google ele corrija automaticamente para mim. Então, também vou colocar essa questão aqui como obrigatória. Para que o Google corrija automaticamente as questões, é necessário que eu coloque esse formulário como um teste. Então, na parte de cima do formulário, tem esse botão, que esse botão ele é um parafusinho de configurações. Então, clique em configurações, né? E aí, aqui tem várias configurações interessantes da gente ver. A primeira coisa, ele pergunta se você quer que coletar o endereço de e-mail dos estudantes. Isso é opcional, tá? Geralmente eu não coloco porque o endereço de e-mail dos estudantes não é interessante para mim. Aí ele pergunta também se é necessário fazer login, se é para restringir aos usuários da SEDUC e das organizações confiáveis. Quando a gente deixa essa opção assinalada, significa que para o estudante responder o seu formulário, necessariamente ele tem que estar logado com o e-mail institucional da Secretaria de Educação. Geralmente há problemas de configuração no celular dos estudantes, então geralmente eu tiro essa opção, tá? Para mim não é válido eu saber se ele está logado ou não com o e-mail institucional, até mesmo porque às vezes ele já tem um outro e-mail cadastrado no celular, tá bom? Então, geralmente, eu não deixo opção nenhuma, tá? Mas fica a critério do professor. Em relação na parte de cima, quando tem apresentação, ele pergunta se você quer colocar uma barra de progresso, tá? Uma barra de progresso, ela vai mostrando para o estudante se ele está perto ou não de terminar o formulário. Geralmente, é interessante mostrar barra de progresso quando o formulário é muito grande, tá? Embaralhar as ordens das perguntas, para mim, não é necessário. E mostrar o link para enviar outra resposta, eu vou colocar que não. Por quê? Porque senão quando o estudante terminar, ele quer enviar outra resposta de novo. E geralmente eu gosto que o estudante só responda uma vez, tá? E uma mensagem de confirmação. Às vezes você pode colocar para o estudante, obrigada por realizar a sua prova. Você pode continuar. Pode colocar uma mensagem de confirmação. Agora, o que é interessante para que o Forms corrija o nosso formulário é colocar ele como um teste, na parte de teste. Clique em teste e aí ele tem aqui o botão de assinalar teste. Então, você vai criar teste, tá vendo? Quando você clica aqui, vai criar um teste, tá bom? Bom, ao criar um teste, ele pergunta para você se você quer liberar a nota para o estudante imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de uma revisão manual do professor. Eu coloco imediatamente após o envio. E também, quando o estudante envia, ele pode ver
as pessoas podem ver as perguntas erradas, corretas ou valores. Eu geralmente não coloco nada, eu não quero que o estudante veja nada. E clico em salvar. Mas o que é importante é a gente deixar o botão de teste ativado, porque quando ele é um teste, o Forms você vai atribuir um valor para as questões. Então, vem aqui e clica em salvar. Bom, como agora ele é um teste, você tem que olhar para aquelas questões do seu formulário, que essas questões do formulário que valem algum ponto. Então, qual a sua turma? Essa questão não é interessante, não vale ponto nenhum. Qual o seu nome completo? Também não vale. Mas essa questão 1 aqui, qual ramo de estudo da biologia, vale ponto. Então, clica nessa questão. Quando clica nessa questão, vai ter que vir aqui onde a parte está, resposta correta. Por quê? Quando você clica em resposta correta, vai aparecer duas coisas importantes. A primeira é para você falar quantos pontos essa questão vale. Eu vou colocar que ela vale 5 pontos. E aí, você vai ter que colocar qual que é a questão correta para o próprio Google corrigir. Eu vou colocar aqui a questão correta, é essa daqui, a primeira. E vou colocar como concluída. Então, ela vale 5 pontos e essa daqui é a alternativa correta. Concluído. A segunda questão do meu formulário é essa daqui. Como ele transformou um teste, se eu clicar nele, é só eu vir em respostas corretas. E vou falar aqui quantos pontos ela vale. Ela também vale 5 pontos. E aí, eu tenho que clicar na alternativa que é correta. Que é verdadeiramente correta, que é essa daqui. Concluído. Pronto. Meu formulário, com base em teste, já está pronto. E aí, para eu ver como o meu formulário tá, se ele ficou bom, eu olho aqui do lado a pontuação geral dele. Por enquanto, ele vale 10 pontos, porque eu coloquei duas questões valendo 5 pontos, certo? E aí, eu vejo o total dele aqui. Se eu quiser visualizar como esse formulário fica para o estudante, eu venho aqui nesse olhinho, tá vendo? Quando a gente clica no olhinho, é para a gente ver como que o estudante está vendo esse formulário. Então, eu clico nele, vai abrir uma tela que é da maneira que vai aparecer para o estudante. Vai aparecer igualzinho aqui, ó, prova de biologia, para ele assinalar qual que é a turma dele, o nome completo, as questões e tudo mais. E ao finalizar, ele clica em enviar, certo? Então, o formulário, nesse momento, o formulário já está pronto. Para facilitar para o estudante, é importante também que a gente coloque o título do formulário aqui, ó, onde está o título dele. Então, também vou colocar prova de biologia. Porque depois que eu dei um título para o formulário, ele está sendo salvo automaticamente. Então, pronto, meu formulário está pronto. Se eu clicar no botão de visualizar, eu consigo visualizar como que ele está para o estudante. Mas se eu for aqui na aba do Google Classroom, esse formulário já está aqui, ó. Tá? Então, esse formulário já está pronto para o estudante. Quando eu clico nele, ele já aparece para o aluno, tá? Então, automaticamente, o formulário fica salvo aqui. Depois disso, você cria a atividade, certo? Vai colocar criar atividade para o estudante. Vai clicar em enterrar. Pronto, a atividade está salva, né? Se eu quiser visualizar a atividade, eu clico aqui nela, vejo as instruções e consigo ver aqui o formulário. Se eu clicar aqui em ver atividade e as instruções, eu consigo ver aqui o vídeo que eu coloquei e o formulário. Ele já até colocou o nome do formulário, a prova de biologia. Tá, agora vamos para a questão, como que eu faço para corrigir, né, dos estudantes? Bom, eu clico aqui no próprio formulário. E quando eu clico no formulário, vai aparecer um botãozinho aqui embaixo de um lápis. Como você foi a pessoa que criou esse formulário, você pode até mesmo editá-lo. Clicou nele e vai aparecer aqui do lado agora as respostas. Você pode clicar aqui nas respostas e você pode ver a resposta individual de cada estudante, pode ver a média de acertos, certo? E aí você vai aqui clicar em individual e vai aparecer um por um, ó, a resposta de um por um, tá? O nome do estudante e se ele acertou. A maneira mais fácil, mais lógica da gente entender esses resultados é clicando aqui em criar uma planilha com os resultados. Então, ao
criar uma planilha, automaticamente essa planilha vai para o Drive do e-mail do professor. Então, clica em criar uma nova planilha e clica em criar. Pronto, a planilha vai ser criada, a planilha de respostas. Perceba que aqui já aparecem os estudantes que fizeram as atividades por turma, né? Qual foi a resposta que eles colocaram e a pontuação, tá? A pontuação que eles alcançaram. Para ficar mais fácil para o professor, ele pode ver aqui, ó, no terceiro A Ana Maria acertou 10. Já o João Carlos, do terceiro A, acertou 5. A Bruna, do terceiro B, acertou 5. Se o professor tiver muitas respostas, é um formulário com muitas respostas, ele pode vir aqui na parte onde está assim, criar filtro, tá vendo? Criar filtro. Clica em criar filtro e agora ele criou um filtro. Você pode criar um filtro, ou seja, qual a turma? Vamos supor que eu quero os resultados só dos alunos do terceiro A, tá vendo? Eu deixo só o terceiro A assinalado. Tiro o terceiro C e o terceiro G e coloco um OK. Tá vendo? Ele vai aparecer só a pontuação dos estudantes do terceiro A. Mas vamos supor agora, quando eu crio um filtro, só vai aparecer as respostas, eu quero só as respostas dos estudantes do terceiro B. Eu desconecto o terceiro A, clico no terceiro B e OK. Pronto, vai aparecer só os estudantes do terceiro B. Isso é interessante quando a gente faz o mesmo formulário para mais de uma turma. Se eu quiser que a resposta de todos os estudantes volte a aparecer aqui, é só eu desativar o filtro. Desativei, aparece todas as respostas aqui novamente, tá? Bom, sobre o formulário é isso. Se eu quiser ter acesso a essa planilha novamente, é só ir no Drive do professor, né? Então, abrir o e-mail institucional e na parte de Drive, né? Que é onde ficam os arquivos. E essa planilha automaticamente, ela já aparece, ó. A planilha automaticamente aparece aqui, ó. Para o estudante, tá? Para o professor, no caso. Outra coisa interessante do formulário é que quando eu quero que os alunos eu não receba mais resposta dos alunos, é só eu clicar aqui, ó, né, no formulário, vai aparecer como foi eu que criei, é só eu clicar no lápis para editar. E onde que tá as respostas, eu clico em respostas, se eu não quiser mais que os estudantes enviem respostas, eu venho aqui, ó, onde está escrito aceitando respostas, eu desativo esse botão e ele para de receber as respostas dos estudantes, tá bom? Então, basicamente é isso. A atividade está aqui, ela está criada com o formulário vinculado ao Google Classroom. Eu espero ter ajudado. Tchau!